Vitor, queria aproveitar para você dar uma olhadinha no Ibovespa e também no dólar, antes da gente atender aí o público do chat aí para os tickers que eles vão pedindo. Claro, vamos lá. Compartilhando a tela aqui para a gente falar do Ibovespa, primeiramente. Tá? Bom, o que acontece com o Ibovespa, né, pessoal? Sexta-feira a gente teve uma semana, né, na verdade um dia positivo, né, uma alta imponente ali de pouco mais de 2%, mas na verdade a gente vem de um processo de recuperação de uma queda forte que a gente teve ali, né, nos 2 últimos dias seguidos e ao longo também da semana. Né? Então tivemos uma queda ali na quarta e na quinta de aproximadamente aí 6%, e tivemos, né, na sexta-feira um movimento de alívio, né, dessa forte queda aí, com muitos investidores realizando as posições até o final de semana, e isso, né, fez um movimento aí contrário de fato a essa queda, né, sendo responsável por uma alta de 2,26%. Tá? Então, passando aqui rapidamente um overview sobre isso, apesar dessa alta de sexta-feira, como eu comentei, a gente tem o Ibovespa, né, no diário, que começa a querer fazer uma reversão de tendência, né, de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Quando a gente tem esse processo de reversão, a gente tem basicamente os preços, né, que a gente chama de price action, violando as médias móveis, tá, de cima para baixo, né, nesse movimento que a gente teve aqui no processo de onda 1, e a gente tem seguido desse movimento uma correção que normalmente tem endereço a essas médias, ou seja, essas médias que eram um ponto de apoio, um suporte, acabam se tornando uma resistência, tá? E, né, futuramente a gente tem um novo movimento do vendedor que é desencadeado, né, aos preços revisitarem essas médias, perdendo de fato ali uma região de mínima, que no caso está em 109 mil, renovando, né, fazendo um novo pivô de baixa e revertendo essa tendência. Então, né, a gente tem esse movimento, é o que pode acontecer para os próximos dias do Ibov, né? Eu estava até acompanhando ali o Guga comentando que não vê né, uma semana tão positiva para o Ibov. Realmente é uma semana que deve ter bem menor liquidez, aí, muito por conta do feriado, né, por conta aí das questões da Copa já estarem vindo, então a gente pode esperar uma volatilidade maior, menor liquidez, e também, né, lá fora não temos também uma agenda tão relevante, então tomar bastante cuidado com o mercado, tá? Acredito que exista essa possível aí reversão de tendência de alta para baixa no gráfico diário, né, que ainda briga com esse gráfico semanal, que ainda tem uma tendência de alta, né, mas de fato, né, a gente vai ficar aí sob a expectativa de ou superar os 114.500, que traria um pouco de todo esse contexto que eu estou falando, né, cairia por terra, ou então de fato a gente perdeu os 109 mil, que aí sim, né, esse contexto mais baixista, mais vendedor, aí de fato ia voltar a ser predominante no mercado. Legal. Tá? Podemos ver o dólar também? Claro, vamos lá. Bom, o dólar aqui, né, um pouco mais consolidado ainda, né? A gente, na última vez que eu vi aqui, a configuração era a mesma, né? Na verdade, a gente tem uma grande consolidação que vai da faixa aqui dos 5.500 até a faixa dos 5, né? Então acredito que o dólar ainda fique por aqui por um tempo, né, brigando dentro dessa região até de fato aí, né, ter um novo direcional. Então a gente tem que tomar bastante cuidado aí com a volatilidade também do dólar e se pautar principalmente por essa consolidação aqui, né, que vai da faixa aí de fato dos 5,5 ao 5. Né? Então temos um grande topo ali nos 5.500, né, que precisa ser rompido também para a gente ver né, o price action voltando ali para níveis superiores, até podendo buscar os 6, o que ainda eu acho um pouco improvável. Tá? E também, né, teríamos que perder em tese a faixa dos 5 bola para ver esse dólar aliviando. Então, assim, mantenho a minha mesma visão que eu tive aqui da última vez. Dólar com muita volatilidade, muita cautela e consolidado, né, num range muito amplo aí entre 5 e 5.500. Tá? Então, acredito aí que deva trabalhar dentro desse processo até, de fato, futuramente aí, decidir, né, um novo movimento mais direcional. Tá? Boa. Bom, vamos aos pedidos então do pessoal que está acompanhando aqui o Pre-Market. Eu começo com o Regis Andrade. Ele está pedindo para você olhar a Petri 4. Petro 4, vamos lá. O que a gente tem aqui, tá, para Petro 4 é tendência de baixa declarada, né, muito por questões políticas ali, né, do que tem acontecido. Tá? Então a gente tem essa zigue-zague totalmente descendente para ativo, né?
E, na verdade, na última quinta-feira, né, melhor dizendo, a gente teve, né, o reteste aqui de uma região extremamente importante do ponto de vista técnico para a Petrobras, tá? Que é a faixa aqui dos R$ 26, aproximadamente. Então, temos também não só um excelente suporte, região de âncora psicológica, né, uma LTA antiga também que vem sendo trabalhada aqui desde a faixa de 2020 a 2021, como, de fato, aí, né, uma região magnética para o ativo. Tá? Então, obviamente, contamos com o pregão que sexta-feira foi, né, bem positivo ali, principalmente com os papéis mais atrelados a dólar subindo bastante. E Petrobras se beneficiou, né, também da alta do petróleo, subiu bastante, segurou na faixa desses 26. Temos uma média móvel simples aí do diário de 200 períodos, que também é um balizador aí de apoio para os compradores. E de fato, né, depois de cair bastante, aí, de estar bem esticado na queda, a Petrobras testou essa região aí, que existem várias configurações aí de apoio de força compradora, e conseguiu de fato fazer um movimento recuperativo aí. Tá? O que eu vejo para os próximos dias para a Petrobras? Existe uma chance da Petrobras voltar a testar aqui a faixa dos 28,30, tá? Que seria, né, basicamente aí o retorno às médias móveis, né, uma renovação desse fôlego vendedor que a gente está tendo aí. Mas isso não quer dizer que o ativo vai voltar a subir, né, vai reverter essa tendência, que acabou as quedas. Acho que tem que tomar bastante cuidado aí. Né? Sabemos que também semana que vem, após essa semana aí de menor liquidez e com um dia menos, temos, né, os dividendos aí da Petrobras que são pagos, então isso deve gerar também ainda mais volatilidade para o ativo, né, até por conta de entrar uma possível força compradora aí para estar, né, buscando esses dividendos. Então tomar bastante cuidado com a Petrobras. Acredito que se ela vir perder aqui a faixa dos 26 com convicção, aí sim continua aí né, esse processo bem descendente. Mas a princípio eu acho que ela deve segurar um pouco aqui na faixa dos 26, pelo menos até semana que vem aí, muito por conta dessa questão dos dividendos aí que vão ser pagos, se não me engano, aí no dia 21 ou 22. Então já está bem próximo. Isso deve trazer aí, deve ser um trigger, né, positivo para o movimento do ativo. Ok. O Vitor, o Leonard Cassidy, ele está pedindo para você dar uma olhada em ENG. ENG 11 ou EG3? EG3. Então EG. EG. Vamos lá. EG3, alta aqui de 4,60, né? Bem forte aí semana passada. Tudo bem que a gente teve uma sexta-feira bem volátil, eu comentei. O ativo segue aqui tentando fazer uma reversão de tendência, mas um pouquinho travado ainda, tá? Então, acredito aqui que exista uma importantíssima resistência em 41,5. Precisa aí, né, apresentar a continuidade desse movimento que veio da sexta passada, né, com toda certeza aí violando essa região dos 41,50 para a gente esperar novas altas para ativo, tá? E aí, se fizer esse movimento de rompimento ali, a gente pode esperar algo na faixa de 42,5 ali inicialmente, depois algo ali na faixa de 43 seriam os próximos alvos. Então, né, se está posicionado, está pensando em alguma coisa aí no ativo de curtíssimo prazo, ficaria de olho no rompimento dos 41,50. Se não romper os 41,50, deve ficar aqui, né, permanecer consolidada entre essa faixa de 41,50 e essa faixa aí de R$40, tá? Então, EG3 é basicamente isso aí. Legal. Vitor, vou pedir só um minutinho para você, porque saiu agora o IBCBR. O IBCBR subiu 0,05% em setembro ante agosto. A mediana das projeções ela apontava mais 0,30%. Ele subiu 4% em setembro, ante setembro de 2021, que era o consenso era de 4,3%. No acumulado do ano, o IBCBR subiu 2,93% em 12 meses até setembro, avança 2,34%. E subiu 4,32% no trimestre encerrado em setembro, ante o mesmo período de 2021. Ante o segundo trimestre, o IBCBR sobe 1,36%. Só para a gente atualizar o pessoal que está aqui no pre-market. Vitor, vamos para o próximo aqui, o ticker. Eu vou trazer aqui o Maicon, que está pedindo para você dar uma olhada em B3. B3 SA3. Vamos lá. O papel aqui esteve bem volátil, né? Queda aí abrupta no último dia, 5,5. Se não me engano, soltou resultado. A princípio, o mercado não deve ter gostado. Eu confesso que não cheguei a ver, mas realmente, né? Bem vendedor aí. Então vamos lá, vou comentar de alguns pontos aí do ativo, tá?
O ativo aí, de fato, né, é aquele mesmo movimento que eu comentei do índice. Né? A gente ainda não tem uma reversão clara de tendência, obviamente, né, pessoal? A gente tem que entender que a reversão de tendência ela é feita, né, de um movimento de ondas onde a gente tem, né, uma onda 1, uma onda 2 de correção, uma onda 3, né, que seria confirmada aí mediante a um pullback, que obviamente devido a essa queda abrupta aí vai vir nos próximos dias, é bem provável, né, seguido aí de novo um movimento baixista. Então a gente tem, né, uma violação das médias a princípio, no movimento aí bem abrupto de força vendedora, o fluxo, né, bem vendedor, indicadores de volume aqui também bem estressados, né, muito por conta de resultado, estamos em temporada de resultado. Então, a princípio, o mercado não gostou desse resultado, e o que a gente tem aqui tecnicamente, né, pelo menos para dizer aí, para esse curtíssimo prazo, é que a B3 parece ter perdido os R$ 13. Né? Então, enquanto ela se manter abaixo dos R$ 13 aí, acredito que venha testar novos suportes aí. Né? A gente já teve um reteste de um suporte que tem aqui também na faixa de 12,30, né? Então deve segurar aí o ativo. Tá? E a princípio eu ficaria de olho com essa reversão de tendência. O que deve acontecer aqui com o B3? Né? Tivemos essa onda bem pesada, provavelmente ela deve vir fazer uma correção, e nessa correção que a gente vai ter que acompanhar, né, se o movimento é um movimento forte, né, que vai fazer com que o price action retome tudo. Isso aí ia trazer um viés ainda, né, de possível força compradora para o ativo, mas eu acredito que devido dada a força, né, que é vendedora aí do ativo, ele deva fazer um repique aqui até R$ 13, ou então até sendo mais otimista aqui na faixa dos 14, seguida aí de novo o movimento vendedor. Então eu ficaria de olho até onde esse pullback vem, tá? Porque esse pullback vem bem fraco, de preferência não conseguir voltar acima dos R$ 13, acredito sim em novas quedas para o B3. Né? O semanal aí também bem pesado, ela testou aqui uma região onde tinha, né, uma questão de uma LTB longa, né, que já vinha sendo testada há bastante tempo, né, desde o ápice ali do papel, do top story. Então, né, sempre que acontece esse reteste, o papel emplaca movimentos vendedores aí bem consideráveis, tá? Bem de acordo com o que eu desenhei aí. Então, tomar bastante cuidado com o ativo. Acredito sim aí num viés um pouco mais baixista, que de fato vem fazer um repique, né, e volte a cair aí posteriormente. Tá bom? Legal, boa. Agora vamos ao pedido do Guilherme Rodrigues. Ele está pedindo para você dar uma olhada em Idux. Idux. Aqui, bem um pouco diferente, né? Alta de 8,5. Deve ter soltado o resultado, que eu já vi umas outras aqui que caíram bem. Ser Educacional caiu bem na semana passada. Então, pessoal, primeiro, né, o recado que fica é, obviamente, dar uma olhada no que está soltando o resultado, principalmente para operações de curtíssimo prazo, aí, mais especulativas, né, porque realmente o mercado um pouco mais nervoso aí, por questões eleitorais e mais ilíquido, né, nessa temporada aí. A gente tem muitos movimentos que vão, né, ser bem fortes em relação a isso aí. Então, tomar bastante cuidado, mas o que eu tenho para comentar aqui do gráfico é que, né, a Edux ela vinha numa queda muito forte aí de praticamente 27% a 30% em linha reta, né, nesse movimento de onda 1 que eu falo, onde tinha testado a região aqui de suporte excelente para os preços, tá? R$ 12, e depois de testado esses R$ 12 aí bem esticado, que estava na queda, acabou fazendo um processo de recuperação. Essa recuperação teve endereço aí, né, final até a faixa dos 13,30, onde tinha uma outra resistência, antigo suporte ali foi perdido. Né? A princípio, apesar dessa alta forte de 8,30% de Dux, eu acredito que Dux esteja bem consolidado, né, com requintes aí maior de volatilidade, entre a faixa aí dos 12, que seria essa base, até a faixa ali do topo, né, por volta ali dos R$ 16,5, R$ 17. Então, né, de fato, aí, com consolidações a gente trabalha, né, realmente aí sempre os extremos. Né? Um excelente ponto de suporte em R$ 12, isso não quer dizer que vai reverter a tendência, quer dizer que deve aí tentar fazer um movimento corretivo, mas eu atribuiria aí até para tomada de posição essa consolidação que vai de 17 até a faixa aqui dos R$ 12. Então, R$ 12 é um excelente suporte, faixa ali dos 17, excelente resistência. Operações aí mais interessantes. Na extremidade, uma visão, né, mais macro aí, técnica, seria, né, aguarda romper um dos dois pontos aí, um dos dois extremos, para você esperar um novo movimento direcional, porque deve trabalhar aí dentro dessa consolidação por mais um tempo. Ok? Agora o pedido do Sérgio Grossi aqui no nosso chat, ele está pedindo para você olhar Vale. Vale 3. Bem diferente, né? Aqui, de fato, bem forte o ativo aí, assim como o setor, foi destaque de alta ali na sexta-feira mais uma vez. Bom, e aqui a gente tem alguns pontos, né?
alta de 10,5% aí, bem forte na sexta-feira, liderando ali praticamente o Ibov. Tivemos, né, um rompimento aqui da faixa dos R$ 80, aqui sim uma tendência de alta, tá? Então é bem positiva aí a Vale. Tivemos uma violação mediante rompimento, né, com volume financeiro aí bem em linha com esse price action dos R$ 80, o que para mim, né, faz destravar aí uma possível busca por reteste de pontos superiores aí no gráfico. Então o que a gente teria aí após isso? Faixa do 83, que já foi testada ali na máxima da sexta-feira, tá? Então tem uma resistência aqui em 83, deve ter alguma dificuldade para superar, né, até por conta do movimento ter sido um movimento muito rápido, né? E se superar os 83 aí de novo, né? Pode ser que venha buscar aí a faixa dos 86, aproximadamente, ter uma outra resistência, tá? Depois 86 algo ali na faixa dos 90. Então, a Vale tá bem positiva, né? Só tomar um pouco de cuidado com esse movimento, que ele se deu aí de uma maneira muito acelerada, né? A gente teve uma alta ali nos dois últimos pregões de 15%, algo na faixa disso, né, com gap expressivo ali entre quinta e sexta. Então, ativo também, né, a gente sabe que todos os movimentos de ação têm uma reação, né, então se a gente teve uma ação forte aqui, a gente deve ter uma reação corretiva também, vale tomar bastante cuidado, né, com o processo corretivo aí, talvez hoje ou amanhã, hoje ou quarta-feira, mas, né, acredito que se o ativo se manter aqui acima de R$ 80, sim, com certeza ele deva continuar aí, é só questão de tempo até buscar 83 e a faixa ali dos 86 no gráfico, tá bom? Perfeito. Atílio Felipe Neto tá pedindo aqui para você DMMO3, Domo. Domo. Vamos lá. Vamos lá. Bom, tem alguns comentários aqui para fazer sobre esse ativo, tá? O primeiro deles é entender que isso aqui é uma tendência de alta, né? As médias móveis aqui totalmente abaixo do price action, né? Em relação ao curtíssimo prazo, então temos uma inclinação ascendente, a gente, né, até traçando aqui a gente vê essa configuração em canal, né? Então, vou até fazer esse desenho aqui para a gente entender que existe uma tendência de alta no ativo, né? Para que fique claro. Só que aqui eu tomaria muito cuidado, né? Principalmente a partir de agora, com essa faixa aí de R$ 1,95 a R$ 2, tá? Porque existe uma resistência importantíssima para os preços, que inclusive aí não consegue ser superada desde a faixa ali de começo de 2020, tá? Desde que ele testa ali a faixa, né, do começo de 2020, essa mesma região de preço em R$ 2 não consegue superar e, né, existem novos movimentos aí futuros que vêm com quedas fortes, né? Então toma bastante cuidado. Acredito aí que está interessante, segue positivo, mas tem que romper os dois reais. Então para você que está, né, querendo tomar posição ainda, está líquido, espera romper os R$ 12, tá? O conselho que eu dou é esse. Romper os R$ 12, entrou aí, né, um price action bem comprador, com volume, né, bem convergente aí, crescente na alta, aí sim você pode apostar de fato nesse rompimento, que traria ali inicialmente alguma coisa na faixa dos 2,30. Mas do contrário, eu esperaria os R$ 2. Então você que está posicionado, se quiser manter o ativo, está bem interessante, aí segue bem positivo. Tendência que continue se movimentando positivamente, mas também, né, não deixo de deixar aqui, né, uma observação de que pode ser também, né, para você que já fez um trade aí, enfim, já está com lucro no bolso, pensar aí em proteger esse trade ou até realizar aí parcialmente, ou realizar o trade antes dele romper os R$ 2, tá? Porque os R$ 2 é, sem dúvida, uma resistência relevantíssima para o papel. Tá? Então, o que eu tenho para dizer isso aí, tendência de alta, segue, né, a favor dos comprados, mas eu aguardaria aí romper os R$ 2, aí sim, né, com esse rompimento, 2,30 seria o próximo alvo, depois algo ali na faixa dos 3, tá bom? Perfeito. O AC tá fazendo aqui, tá pedindo para você olhar Usiminas. Usiminas, destaque também, né, um setor forte ali na sexta-feira, subindo bem. Usiminas na verdade, do setor aí, eu acho que ela que está mais para trás, se não me engano, até em termos técnicos, aí foi a que menos subiu na sexta-feira. Então, né, comentando sobre por que ela está para trás aqui em relação ao gráfico, a gente ainda tem, né, uma tentativa de fuga, né, de saída dessa consolidação que tinha Gerdau, que tinha CSN, pelo menos no curtíssimo prazo, que já estão deixando de lado as respectivas consolidações. Tá? Então, para os Minas, a gente ainda tem uma consolidação aqui, né, desenhando esse movimento aí mais retangular, e precisa, de fato, superar com convicção a faixa aqui, né, dos 8 ao 8,15, né, ou seja, sexta-feira a gente já teve um movimento bem forte, né, alta de 10,5,
Vamos ver se esse movimento vai ser sustentado, né, vai haver uma continuidade até mesmo né, para os próximos dias aí no pregão de hoje, até o fim da semana, para que de fato se consolide, né, em termos de price action acima dos R$8, e aí sim, se consolidando acima dos R$8, eu acredito que haja, né, de fato, esse movimento de reversão de tendência, né, onde a gente deve ter um acompanhamento aí da boa performance do setor, e aí, né, visualizando alvos superiores na faixa ali de 8,5, seria o primeiro alvo, 8,40, 8,5, e depois algo ali na faixa de 8,70 com R$9, seriam os primeiros alvos aí da Usiminas dentro desse movimento. Mas, né, teria que romper com convicção aí a faixa dos 8. Vamos ver se até o fim da semana aí ela se mantém acima dos 8 e desencadeia um novo movimento comprador. Tá? E, assim, seguindo a performance do setor, segue bem interessante. Então, sem sombra de dúvidas, eu acho que é um ativo aí para você ficar de olho, né, principalmente aí tentando surfar algum movimento positivo nessa semana ou na semana seguinte. Boa, fica a dica aí. Agora a Jéssica da Silva Paulo Teodoro, ela tá pedindo para você dar uma olhada em Qualicorp. Qualicorp. Bom, vamos lá. Aqui, para a Qualicorp é um cenário totalmente inverso de Usiminas, né? Não só de curtíssimo prazo, mas como até do cenário um pouco mais macro no gráfico. Então temos o quê? Tendência de baixa no curtíssimo prazo, diário, tendência de baixa aí no gráfico semanal, o que é péssimo, né, para o ativo. Né? Inclusive reportou resultados, se não me engano, durante essa queda aqui, o mercado não gostou, tanto é que bateu bastante, perdeu R$7 e assim, a princípio, enquanto não voltar para cima dos R$7, pelo menos, tá, eu vejo novas quedas para o papel. Inclusive, a gente está até tendo aí quase uma, né, renovação de mínima histórica do ativo. Né? Então, tomar bastante cuidado com a Qualicorp, acho que ainda segue bem pesada, bem vendedora. Né? Tem algo ali nessa faixa de 6,5, pode ser o último suspiro e o último suporte desse ativo, mas eu não gostaria de ver a Qualicorp perdendo 6,5, tá? Então, eu acredito assim, não tá legal, acho que tá em maus lençóis aí, pelo menos tecnicamente falando, tá, pessoal? Sim, levar em consideração e fundamento, né, para esse curtíssimo prazo, e fique de olho aqui no pullback se perder, né, de fato, 6,50. Se perde 6,50 aí, provavelmente vai renovar a mínima histórica, né, e abre, de fato, a gente chama aí de vazio gráfico, para quem entende análise técnica, sabe que, né, o ativo costuma correr bastante aí no direcional a favor desse vazio gráfico. Então, como esse rompimento pode eventualmente ser para baixo, né, tomar bastante cuidado aí com o movimento ainda mais vendedor em Qualicorp na queda. Tá? Então, acredito aqui que se você está comprado, assim, né, pelo menos para um trade, aí, uma posição mais de curto prazo, se perder os 6,50, acredito aí que já deva pensar em, né, realizar o prejuízo, aí, estopar. Se manter acima dos 6,50, aí sim pode ser que faça um repique aqui nas médias, né, como fez na quinta-feira, faixa ali de 7,30, né, 7 com 7,30. Mas nem de longe aí o possível eventual recuo do ativo vai fazer eu acreditar na reversão de tendência. Acho que precisa, né, para a gente esperar uma reversão de tendência, estou falando apenas de pullback, tá, pessoal? Para a gente esperar uma reversão de tendência, a gente precisa pelo menos ter alguma espécie de acumulação seguida, né, de uma reversão de tendência, coisa que ainda está bem distante de acontecer, dado que a gente teve aí um novo movimento vendedor sendo desencadeado nos últimos dias. Tá? Então, segue bem desafiador o cenário técnico para a Qualicorp. Ótimo. Agora, pedido do José Antônio, ele está pedindo Dexco. XO3. Bom, vamos lá. A Dexco era um ativo que até que estava interessante a última vez que eu vi o gráfico, né, até comentando aqui com a opinião. A gente tinha um movimento interessante de alta, né, até me chamou a atenção aqui quando eu cheguei a olhar. Chegou a testar a faixa ali de quase R$11, 10,80, onde tinha um enrosco ali, uma resistência um pouco mais relevante. Acabou fazendo um movimento, né, de recuo aí. E aqui é interessante a gente analisar algumas coisas, tá? Eu vou traçar um FIBO aqui, para a gente ver o seguinte. Né, a gente teve essa pernada de alta, né, a última aí que foi uma pernada de alta bem abrupta, e a gente está tendo, né, um movimento vendedor nos últimos dias. Então, sempre quando a gente tem um movimento vendedor, adiante de uma forte pernada de alta antecessora, a gente pode, né, pensar no movimento retrativo, até para acreditar que, né, vai haver uma espécie de renovação de fôlego e voltar a subir. Então, o que a gente tem que ficar alerta, né, para essas configurações aqui? Se o ativo de fato se mantém pelo menos acima dos 50% de FIBO. Tá? É claro que a alta volatilidade no mercado ainda, né, deixa muito em dúvida do que vai acontecer com o Dexco aí, tá? Mas eu gostaria de ver, né, o ativo pelo menos acima de 9,70 aí,
tá? Ou até acima de R$ 10, voltando, né? Se consolidando acima dessa região, para eu pelo menos acreditar que essa onda que a gente teve positiva anterior, né, de fato, seja a principal onda e né, que haveria esse movimento de reversão. Tá? Se não retomar aí pelo menos essa faixa dos 9,70 com 10, aí eu acredito que o ativo aí só fez um movimento em falso, né? Volta a testar aqui a faixa dos 9, a gente tem um suporte e deve deixar um cenário aí de um pouco maior, né, no contexto de indefinição. Então, ficaria bastante de olho aí, dada essa volatilidade nos próximos dias, para ver onde esse ativo vai parar. Tá? E o que eu tenho para dizer é isso. Voltando acima dos 9,70 a 10, eu acredito que ele ainda possa desencadear uma reversão de tendência. Agora, se manter abaixo disso, aí deve ficar trabalhando aí próximo da faixa dos 9,5 com 9, né? Inclusive, se perder o 9 aí de novo, deve azedar, voltar a testar ali a faixa de 8,5. Tá? Então, ficaria de olho nos próximos dias para ver qual desses pontos aí ele vai segurar. Se ele vai se manter abaixo aí de 9,70 ou 10, ou se ele vai retomar 9,70 e 10. Tá? 9,70 com 10. Legal. O Vitor, o Charles Correia está pedindo aqui para você dar uma olhada em Auren Energia. Vamos lá. Auren Energia. Bom, né, o gráfico aqui já fala por si só, bem consolidado, né? Vou até traçar aqui para a gente ver essa consolidação, né? Então, quando a gente tem essa consolidação, é bem visível no price action, até porque a gente vê, né, uma série de movimentos, né, que violam as médias móveis para ambos os lados, né? Então, esse movimento está sendo aí, né, realizado desde que o ativo perdeu ali a faixa dos 15, né, meados ali de, acho que só confirmar aqui, meados de mês de março, né, desse ano, tivemos aí a perda da faixa dos 15 e seguimos dentro desse movimento consolidado, né, que volta e meia viola as médias móveis de cima para baixo, volta e meia retoma, né, violando as médias móveis de baixo para cima. Então, total consolidação é para o ativo. Essa consolidação, a princípio, ela vai, né, com o topo em 15 e a base ali, basicamente na faixa de 13,5, né, onde foi testado ali região das mínimas na última sexta-feira. E, a princípio, a visão que eu tenho é essa, tá? Se for pensar em algum tipo de operação aí, pelo menos, né, a curtíssimo prazo, é operar esses dois extremos, até porque isso tem feito bastante sentido aí, tem rendido boas operações, né? Desde março ativo aí, salvo uma vez que chegou a dar uma espécie fez um movimento um pouco mais abrupto abaixo, mas tirando esse movimento em específico, desde o mês 4 o ativo bate em 13,5 e retoma os 15, né? Bate em 15, volta a testar os 13,5, então para trade aí, algum tipo de especulação, acredito que funcione bastante essa consolidação, né? Com essa operação aí, setup de banda de Bollinger e tudo mais. Agora, se você está pensando, né, até um respaldo técnico para uma posição comprada de maior prazo, aí, né, eu acredito que de fato tem que romper os R$ 15 com convicção. Né, a gente teve até um bouncezinho aqui para cima dos 15, né, acabou voltando, né, então não tinha rompido, apenas fez uma espécie de volatilidade aqui e precisa de fato, né, para acreditar que esse papel vai né, se beneficiar aí da possível alta do movimento mais direcional, violar com convicção, né, rompendo aí a faixa dos 15, aí sim romper a faixa dos 15, a gente visualiza novos alvos. Tá? E deve ter alguma coisa ali na faixa de 15,50 logo de cara, depois algo ali na faixa dos 16 seriam os próximos alvos ali mais curtos para esse movimento de alta. Tá? Mas sigo bem fiel aí à minha análise. Total consolidação. Né? A princípio tem que esperar, aguardar e sair dessa região. Legal. O Sul Trader está pedindo aqui para você dar uma olhada em TTEN3, 3 tempos. 3 tempos. Bom, papel aí bem volátil também, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ver o que a gente consegue comentar do gráfico. Vamos lá. Bom, o papel até estava interessante, né? Teve uma alta bem relevante aqui, né, nos últimos meses aí de faixa de praticamente 60%, 70%, né? O que acontece é que ele chegou a testar a região de 13,5 ali e não conseguiu superar de forma alguma o 13,5, né? Que inclusive era uma renovação de máxima histórica aí da cotação do ativo, né? Então ele estava bem forte, mas não conseguiu, infelizmente. Aí, claro que contando com a bolsa também, a gente tem que entender que o mercado está bem estressado, então acaba atrapalhando qualquer movimento aí comprador em ativos, principalmente nesse curtíssimo prazo. Mas de fato, né, o que acontece aqui é que na visão técnica não conseguiu romper esse 13,5, pelo menos a princípio, né, e aí começou a acumular, né, nos últimos dias aí, que foram
antecedidos esse movimento de queda que a gente teve, né? Acumulou entre 13,5 e a faixa dos 12, e aí a princípio, né, chegou a violar aqui os 12, testando a região dos 11, onde tinha um excelente suporte, né, e acabou retomando aí sexta-feira acima ali dos R$ 12, tá? Então, o que eu acredito aqui para esse ativo? Curtíssimo prazo, claro, né? Se você está olhando aí para uma espécie de posição de consolidação. Mantendo-se acima dos, pelo menos dos 12 aí, né, até com esse padrão candlestick interessante que a gente teve ali na sexta-feira, faz bastante sentido você pensar em operações aí, né, justamente visando essa consolidação, com base em 12 e topo ali na faixa dos 13,5. Então, manteve-se acima de 12, começou a entrar volume, fique de olho no fluxo aí do book. Acho sim que faz bastante sentido pensar em um trade especulativo aí, né, operando essa consolidação vigente do ativo, tá? Porque sim, é um movimento bem interessante, sexta-feira aí acabou segurando bem. Agora, se ele perder, né, de fato aí de novo os 12, tá? Ele provavelmente vai desencadear, né, o que pode ser também esse processo de reversão de tendência, dado que a gente tem uma onda 1 bem vendedora, que pode ser uma onda de reversão. Então, essa onda de reversão, obviamente, ela vai ser acionada mediante a perda dos 11. Então, eu ficaria de olho. Mantendo-se acima dos 12, acho que faz bastante sentido pensar que o ativo possa voltar aí tranquilamente para 13,5. Perdendo os 12 e aí até perdendo os 11, aí acredito mesmo que azedou. Reversão de tendência deve acontecer, né? E, inclusive, aí a busca por novos pontos. Então, acredito sim, tá, que tem que ficar de olho aí nesse curtíssimo prazo dentro desse extremo, né? Porque ainda temos, querendo ou não, uma espécie aí de canal de alta no semanal, né? Então, ainda prepondera em termos de price action aí no semanal uma forte tendência de inclinação dos preços aí na região ascendente, tá? Então, a princípio é isso aí, pode ser que ele segure aí acima dos R$ 12. Boa. Agora, o Alisson Reis está pedindo para você dar uma olhada em Multiplan. Tá bem estressado aqui também, né? Bom, vamos lá. Vou comentar aqui com o Multiplan. Ativo que veio, né, basicamente aqui do rompimento de uma região interessantíssima de resistência que tinha 26,5 por um movimento de queda muito forte, né? Claro que, voltando a dizer, contando com a bolsa aí bem estressada, né, tivemos um movimento bem vendedor. O que acontece é que a Multiplan testou aí 22,5, tá? Esse 22,5 é, sem sombra de dúvidas, aí um suporte muito relevante para os preços, tá? A gente teve vários retestes aqui no gráfico. Nessa região, inclusive, temos uma média móvel de 200 no semanal, tá? Então, movimento aí de cima para baixo, perdão, retestando essa faixa aí de 22,5, né, onde tem um excelente ponto de suporte, e acredito aí, devido à magnitude, né, à rapidez com que essa queda foi desenvolvida, que deva haver um movimento de correção para os próximos dias também, né, atribuindo essa distância atual do price action às médias móveis, né? A gente tem uma distância atual aí, considerando o pregão da sexta-feira, das médias móveis mais curtas de 10%. Então, isso é bastante coisa, bem relevante. Acredito que sim, tem que ficar de olho aqui. Mantendo-se acima dos 22,50, deve haver um movimento, né, contrário a essa queda que a gente teve na semana passada, buscando alguma espécie de repique, que pode ser aí na faixa de 24 ou 24,5, seriam pontos aí, sem sombra de dúvidas, interessantes para um pullback. Agora, por outro lado, se perder os 22,50, aí sim deve continuar o processo descendente aí, né, um pouco mais pesado, com predominância de fluxo vendedor, inclusive podendo buscar a faixa ali de 21,5 logo de cara e depois algo ali na faixa de 20, com 20,5, tá? Então, ficaria de olho aí na manutenção ou não do price action acima de 22,5, tá? Perfeito. O Vitor, para encerrar aqui, o Renato e deixa eu ver aqui, o Edson estão pedindo para você dar uma olhadinha em Bradesco. BBDC. A BBDC sofreu bastante, né, com a questão do balanço ali, aumentando bastante o PDD, né, então, enfim, o mercado não gostou, tanto é que bateu, acho que, se não me engano, foi a maior queda nos últimos 20, 25 anos aí de um pregão, né. Enfim, o que acontece com o ativo é que a gente tem que entender também, igual eu comentei, que a temporada de resultados aí tem trazido muita volatilidade para o mercado, e a gente está com o mercado aí bem mais complicado que historicamente falando, por conta dos acontecimentos aí macroeconômicos do mundo, né? Então, tudo isso aí acaba contribuindo para a gente não ter uma leitura tão clara do gráfico, tá? Mas o que a gente tem aqui é uma queda
né, extremamente forte aí, que foi muito puxada por esses resultados aí do Bradesco, que vieram bem aquém das expectativas do mercado. Né, e depois de toda essa porrada que o Bradesco tomou, né, ele testou aqui a faixa de 14,5 com 15, onde existe aí um suporte, né, mais um outro suporte de tantos outros aí que o ativo não conseguiu se segurar. Então, o que eu tenho para dizer aqui, cara? Se você está comprado aí, né, pelo menos questões gráficas aí, né, posição de curto prazo, né, um prazo um pouco menor, já era para ter estopado, talvez ali, né, tudo bem que teve esse resultado aí, pegou de surpresa, mas, né, depois do pregão do resultado ali, que foi aqui na sexta-feira, a gente teve uma queda, uma renovação de mínima, né, então, para você ver como que tem, tá totalmente na mão dos vendedores esse ativo aí, né, assim como o setor também tem estado bem pesado. Então, assim, eu tenho para dizer aqui, é que dado a força, né, da queda, toda ação existe uma reação, então deve haver um processo de correção aqui eventualmente, né? Claro que vai contar com o mercado aí também, né, operando um pouco mais positivo, o setor aí dando uma aliviada, né? Terminando os resultados aí das principais blue chips, deve dar uma aliviada no setor, né? Tivemos Itaú ali, Itaúsa na quinta e na sexta, então terminando essa temporada de resultados aí, principalmente nessas blue chips do setor, deve ter uma espécie de arrefecimento aí desse fluxo nervoso que está no setor, tá? E acredito sim que possa haver um repique. Agora é o que eu comentei. A princípio, graficamente, qualquer movimento altista aqui tem que ser considerado, né, como apenas uma correção para os preços, tá? Porque parece que virou, né, de fato, para baixa aí. E aí, né, se fizer uma correção aí, está pensando no tipo de operação, seria um trade contra a tendência, com bastante risco, obviamente, né, tá operando contra todo esse fluxo aí, de repente para buscar algo ali na faixa dos 16 ou até então algo na faixa ali dos 17 a 17,5, sendo um pouco mais otimista. Mas acredito aí que o ativo de fato está bem pesado, está bem feio. Inclusive a gente pode, né, apesar de ser um movimento bem vendedor aí e haver essa correção, obviamente, entender que existe uma consolidação que foi perdida no semanal, né, bem inclusive delineada aqui, digamos assim. Então tínhamos essa consolidação no semanal que estava balizando os preços ali, né, pelo menos nesse curto e médio prazo. Com a perda dessa consolidação, obviamente a gente pode sim pensar e projetar, por que não, né, a continuidade aqui na projeção dessa consolidação que teria espaço para buscar até mesmo ali a faixa dos R$14. Então ainda assim, né, apesar dessa forte queda, teria aí algo na faixa de 8% ainda para cair, né, por uma projeção aí dessa consolidação que foi perdida no semanal. Então, assim, se o Bradesco subir aí, acredito que é repique. Do contrário, segue bem pesado aí, inclusive podendo renovar mínimas, tomar bastante cuidado com o ativo. Tá? Perfeito. Legal, Vitor. Obrigado, gostaria de agradecer aí a sua participação aqui no nosso Pre-Market, se quiser voltar aí, legal. Muito obrigado aí pela participação de hoje, um grande abraço para você, bons negócios e bom feriado também, né? Obrigado, um abraço, igualmente aí para vocês, pessoal. Valeu, grande abraço. Vitor Paganini, analista da Quantset, aqui ao vivo no Pre-Market.